Em 2021, o perfeito será visto em você. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a pastora Zelinda, uma das ministras dessa casa. Cumprimento você que nos assiste de todos os lugares dessa cidade, dessa nação e de outras nações, através da TV Rica. Obrigada pela sua audiência, por estar conosco. O Senhor te abençoe nessa noite, que você possa receber da porção que o Senhor vai liberar neste lugar. Quero também falar rapidamente, tanta coisa para falar, vou falar muito rápido. Hoje a gente tem aniversários muito especiais. O Maico, fiel escudeiro do Ministério de Jovens e Adolescentes. Um privilégio servir a Deus do seu lado, Maico. Hoje é aniversário da Super Pati. Dispensa apresentações. Profeta Patrícia, bênção nessa casa. 13 de junho é uma data especial aqui, né? E aniversário da Profeta Camila. Não dá para falar da Cá. É aniversário da Cá. Amém, vamos para a palavra. Abra suas Bíblias comigo em 1 Samuel, capítulo 14. Eu vou ler só 3 versículos. Enquanto você vai abrindo, eu também quero fazer menção a Andréia que está aqui. A Sarinha foi para a sala dos adolescentes. Essa família toda foi cometida pelo Covid e hoje está de volta, todos curados. Celebramos a Deus por mais uma família que pega o Covid e que volta para casa. Muito felizes com isso. Se aliste nesse exército todos os dias nas portas dos hospitais em Taubaté. Não tem sido fácil, tem dia que a gente vai com um pouquinho, tem dia que vai com muito, né? Uns dias nós vamos à tarde, um dia nós vamos à noite. Precisamos da presença de mais pessoas para seguir com esse trabalho, para seguir com esse projeto, para seguir com esse serviço ao Senhor nessa cidade. Esteja conosco. Toda segunda-feira de manhã a gente manda os dias e horários. Segunda-feira à tarde, terça à noite, quarta, acho que é assim, não sei. Um dia de tarde, um dia à noite, 4 dias à tarde, 3 noites por semana. Nós estamos na porta dos hospitais em Taubaté, que estão especificamente cuidando do Covid. Precisamos de mais gente para seguir nesse propósito. Então vamos lá, 13 anos de sonho de Deus. História que eu tenho o privilégio, Deus me deu a oportunidade de fazer parte. Estou há 16 anos aqui, 13 anos como sonho de Deus. Pude ver essa história sendo escrita pela mão do Senhor. Pude vivenciá-la, participar. E é sempre muito emocionante para a gente essa data. Quando nós celebramos especificamente a terça-feira, quando nós celebramos mais um ano daquilo que o Senhor tem construído e edificado através das nossas vidas nessa terra, Taubaté, terra de adoradores. Diz assim a palavra, 1 Samuel 14, 27. Jonatas, entretanto, não sabia da imprecação que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. E com a mão saboreou o mel, e logo sua visão, que estava turva e enfraquecida, revigorou-se e ficou nítida. Então um dos soldados lhe chamou a atenção: teu pai nos impôs este juramento: maldito seja o homem que comer alguma coisa durante o dia de hoje, por isso todos estamos desfalecidos. Ao que Jonatas lhe respondeu de pronto: infelizmente, meu pai cometeu um grande erro e trouxe desgraça sobre esse povo. Vede como eu estou revigorado e enxergo melhor por haver provado um pouco de mel. Vamos caminhar juntos naquilo que o Espírito Santo quer construir através dessa passagem do nosso espírito nessa noite. E eu vou falar a respeito dos 13 anos do sonho de Deus. Mas o Espírito Santo começou me falando desse texto que há alguns dias Deus falou na intercessão. A pastora Luciana Acas compartilhou esse texto comigo e ele ficou no meu espírito. E essa semana que o Senhor começou a construir então essa palavra no meu coração. E aqui eu vou contextualizar muito rapidamente. Só li 3 versículos, mas o contexto é que Saul era o rei. E eles estavam imbuídos numa batalha contra os filisteus. E diz a palavra que eles estavam organizados ali, os filisteus um pouco distantes, em montanhas e vales distantes, se preparando para o momento do embate, aonde realmente aconteceria o entrave, a guerra por território.
Só que Jonatas, filho de Saul, o rei, aqui ele é um filho, mas um soldado do exército do pai também. Esse filho fala assim: não, nós estamos aqui parados. E ele tem uma estratégia da parte de Deus. Um dos seus escudeiros vai com ele. Ele faz um caminho, ele vai sozinho com o escudeiro e fala: o Senhor, se estiver conosco, vai nos dar vitória. E ele vai atacar os filisteus sozinhos. E Deus estava com ele, Deus começou a dar vitória. E os filisteus então começaram a se dispersar. E quando Saul viu, não sabia o que está acontecendo. Peraí, os filisteus estão fugindo, estão prontos para serem mortos. E ele chama o seu exército e ele se empolga com aquela cara de vitória, sabe? Os filisteus fugindo para todos os lados. Ele não sabia nem o que tinha acontecido. Ele nem sabia que era o próprio filho dele que estava lá guerreando sozinho. Ele mais um. Diz a palavra que eles subiam um morro. O de cima, o Jonatas, passava espada, o de baixo cortava a cabeça. Eles foram matando. Em poucas horas mataram mais de 100 homens, os filisteus. Porque Deus estava com ele. E quando Saul vê aquilo, fala: Deus nos deu a vitória. E ele sente aquele cheiro de vitória, aquilo sobe no coração dele. Ele dá uma ordem: persigam os filisteus e matem o máximo que vocês conseguirem. E neste dia, até que essa guerra não acabe, ninguém pode beber e ninguém pode comer. Vocês vão ficar com fome. Maldito seja o homem que comer nesse dia. Só que quando Saul, a Bíblia fala, dá um decreto, uma ordem impensada, irrefletida. A Bíblia usa esse termo. Ele não refletiu para dar essa ordem. O filho dele já estava lá guerreando, então não ouviu. Ele não desobedeceu, ele não sabia dessa instrução, essa ordenança do pai dele, que era o rei. E lá no meio daquela batalha, o dia já passando, guerra o dia inteiro, espada o dia inteiro, sol na cabeça o dia inteiro, com muita fome, Jonatas vê um favo de mel. E sem saber da ordem do pai, ele toma do mel e come. E diz a palavra que ele já estava ficando cego de tão cansado. A vista estava turva. E quando ele come o mel, ele se fortalece de novo, né? O mel fortalece e ele volta a enxergar claramente. E os soldados falaram assim: Jonatas, você está louco? Seu pai amaldiçoou qualquer um que comesse hoje. Ele falou: não estou sabendo de nada. Ele não desobedeceu ao pai, ele não sabia. Mas ele fala assim: meu pai errou. E realmente havia errado. Olha como estou forte por ter comido mel. Se todos nós tivéssemos comido, aí que ele entendeu porque estava todo mundo com fome. Se todos vocês tivessem comido, nós teríamos vencido muito mais filisteus. Nós teríamos vencido essa guerra de maneira muito melhor. Teríamos sido muito mais vitoriosos se tivéssemos comido. E era uma verdade. Eles venceram, mas não mataram tanto de filisteu e conquistaram tanto de terra que poderiam, se os soldados tivessem comido. Eles desfaleceram de fome. Eles não aguentaram guerrear até o fim. A Bíblia fala que eles ficaram desfalecidos. Saul representa, tem algumas representatividades na Bíblia, né, a respeito de Saul. Saul representa um rei, um governo levantado por Deus, chamado por Deus. Samuel ungiu Saul debaixo de um comando de Deus. Ele representa esse governo chamado por Deus, mas que na sua trajetória deixa os princípios de Deus. Começam a vir as vitórias e começa a fazer as coisas resumidamente da sua maneira. E se afasta de Deus. Nós sabemos que Saul termina o seu mandato, termina a sua trajetória como rei, destituído e reprovado por Deus. Saul também representa uma figura de autoridade, que enxerga as pessoas como ferramentas, instrumentos para um fim pessoal. Quando ele viu que ele ia vencer aquilo de maneira grandiosa, que seria fácil, ele falou: ninguém come, ninguém bebe. Um dia eu preguei nessa casa sobre isso, que para Saul, para esse espírito que Saul representa, o que importa é vencer. Não importa se alguém vai morrer na luta, não importa se alguém vai ficar para trás, não importa se tem soldado ferido, importa vencer. Saul é essa figura de autoridade, é essa figura de liderança. Eu quero a vitória. Morram quantos tiverem que morrer no caminho, importa é a minha vitória. Saul representa essa figura de autoridade, essa figura onde as pessoas que estão ao seu redor, que estão aí, os seus soldados, o seu exército,
Não tem permissão para desfrutar de nada. Tem que passar fome, tem que desfalecer, mas tem que seguir servindo. Saul enxerga as pessoas como um instrumento para seu benefício pessoal e não como vidas para serem ativadas e abençoadas. Saul representa essa figura de autoridade que não permite o desfrute e o descanso. Nós que ministramos muito em cura interior, como a gente aconselha e cuida de pessoas, como é comum, pessoas que foram roubadas na sua história, na sua infância, na sua adolescência, do desfrutar, pessoas que não se permitem descansar, pessoas que se sentem culpadas quando descansam. É mais comum do que vocês imaginam. Sentem até vergonha se meu marido chegar em casa e eu estiver deitada. Como assim? Se alguém vê que eu estou jogando uma bola com meu filho? Pessoas que foram roubadas porque foram condicionadas, treinadas a trabalhar, a estudar, a se esforçar, a trabalhar, a fazer, e só havia um elogio, só havia um reconhecimento quando fazia. Então foi condicionado a fazer. Aí a aceitação para essa pessoa está ligada ao fazer e fazer bem feito. Então a pessoa não se permite o descanso, porque se eu parar eu não sou amado, se eu parar eu não sou aceito, se eu parar eu não sou valorizado, e é condicionado ao servir. Pessoas que chegam com essas marcas no ambiente religioso, isso dá uma liga perfeita, né? O fazer, o ser aceito, o ser amado por meritocracia. Mas na casa do Pai, nós vamos fazer esse paralelo. Na casa do Pai, esse espírito de Saul foi destituído e reprovado por Deus. E Deus então manda levantar outro rei, levanta Davi. E com Davi é outra história. E nós somos o nosso Pai. Ele escolheu Davi, a raiz de Davi, para enviar o seu filho. Nós todos, a partir de Cristo, somos da raiz de Davi. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, que teve os seus erros, mas diz a palavra que o povo celebrava e cantava, porque Davi ia para as guerras e voltava com o exército vivo. Para Davi importava vencer batalhas, mas importava preservar a vida dos seus guerreiros. E o Senhor vai falar mais conosco sobre isso. E eu quero nessa noite começar me detendo desse mel, nesse mel que Jonatas parou no meio da batalha para comer e se fortalecer. Quando o apóstolo ele me falou que ia pregar nessa noite aí para quarta, quinta-feira, o Espírito Santo me falou mel. Eu falei, então acho que é a Leila que vai pregar, né? Porque de mel não sou eu. Eu prego da espada, do tijolo, não é? Da guerra. Quem prega do mel é a Leila, é a Fê. Acho que é rara a pregadora. Mas agora eu e o Kiko, a gente está assim, né, amigo? Muito doce. Essa versão nossa é tratada por Deus. Muito. E Deus me chamou a pregar sobre o mel. Aleluia, né? Interceda por mim, a versão doce da minha pessoa. Mas eu quero falar desse mel que Jonatas comeu e foi revigorado e teve sua visão limpa. A Bíblia diz em Salmos 119 e 103, eu vou ler muito rápido para ganhar tempo. Quão doces são as tuas palavras a meu paladar, mais doce do que o mel a minha boca. A Bíblia em vários versículos, eu não vou ler muitos, diz que a palavra é como mel. Ezequiel, o profeta, teve uma experiência com Deus, capítulo 3, versículo 3. Deus disse a ele, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era a minha boca doce como mel. Ele teve uma experiência profética. Deus mandou ele comer o rolo, comer a palavra, e o profeta diz, a minha boca ficou doce como mel. Jeremias 15,16 disse, achadas tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. A Bíblia compara a palavra ao mel. A palavra de Deus, a palavra revelada, a palavra profética, a voz de Deus, a Bíblia compara ao mel. E a palavra revelada tem essa propriedade de abrir nossos olhos.
No meio da guerra, no meio do cansaço, come o mel. Tenha suas forças revigoradas, os seus olhos abertos. Eu conheço esse lugar de guerra, de luta, de cansaço, que você perde a visão. Nos dois sentidos. Vocês sabem que eu fui criada na roça. Trabalhava lá, literalmente na roça mesmo, capinando. E essas coisas que vocês não entendem. São tudo urbano. Esse pessoal que senta na primeira fileira jogou bolinha de gude no tapete da vovó, no carpete. Mas eu fui criada na roça. Eu falei da primeira fileira pra cá, tá, santo? Pulei o prefeito e falei a partir do Cristiano. Não inclui. Não inclui você também, santo. O Alain, o Kiko, eu tô falando. E parei na Leila antes do Moisés, tá, Moisés? Mas eu fui criada na roça. Desde pequena a gente vai para a roça com o pai e a mãe. Eu sei que esse cansaço do trabalho do dia a dia, que te faz perder a visão, sol forte na cabeça, 40 graus lá no Espírito Santo, no meio do mato. Chega uma hora que você está todo de cansado, que o suor é salgado, né? Entra nos seus olhos. Você passa a mão, é terra com sol, e você é terra com suor, seu olho está ardendo, você não vê mais nada. Conheço essa perca de visão de trabalho cansativo, mas também conheço uma perca de visão. Essa você toma um banho, lava os seus olhos e descansa e passa. Conheço perca de visão dos dias de luta que roubam a nossa visão de nós mesmos, que rouba, que deturpa, que deixa turva a visão de destino, de propósito, de futuro, que rouba a esperança, que faz com que não vejamos mais nada, que nos percamos em nós mesmos, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, dores e enfrentamentos. Também conheço essa perca de visão. E essa nós temos os nossos olhos abertos e curados quando provamos e comemos do mel da palavra revelada. A palavra revelada tem essa propriedade de abrir os nossos olhos. E eu quero te dizer, nessa noite, que há 13 anos, 16 caminhando com esse povo, mas 13 como sonho de Deus, pertencer a essa visão, porque nós não fazemos parte de uma denominação. Sonho de Deus não é um espírito denominacional, é uma visão da parte do Senhor. Pertencer a essa visão, ou de uma maneira que fica mais compreensível, fazer parte desta igreja. Na minha vida, dentre tantas coisas, tem sido como Jonatas naquela batalha, em meio a lutas, ter um lugar para comer mel. Em meio às dificuldades, o Senhor me conectou a um lugar que no meio das circunstâncias de dificuldades é um lugar que eu paro e como mel. E eu quero falar desse Pai nessa noite que te permite comer mel no meio das batalhas. Esse Pai que te permite descanso nele, desfrute, deleite dele em meio às circunstâncias, para que você seja revigorado e encontre um lugar de paz, de circunstâncias, de paz, de descanso, de confiança e de deleite em meio às situações difíceis. Jonatas comeu mel. No meio da guerra, era uma guerra por território, não era uma guerra pessoal. É essa guerra que nós travamos para implantar o reino de Deus. É essa guerra que nós travamos no mundo espiritual. E esse comissionamento de atuarmos, implantando o reino de Deus e transformando Taubaté em uma terra de adoradores. Não falamos de uma guerra pessoal, de conquista de nada para nós mesmos, mas implantando justiça, alegria e paz nessa cidade que o Senhor chamou como primícia para essa nação. É nessa guerra que nós estamos imbuídos. É nessa guerra que nós estamos comissionados e envolvidos há 13 anos. E o Senhor me conectou, te conectou a este lugar de propósito, de visão. Neste lugar temos sido treinados, tenho sido treinada para a luta. Tenho sido habilitada para a batalha. Temos sim sido forjados por Deus, para avançar e conquistar. Mas neste lugar nós também podemos parar e comer mel. E é onde eu encontro força e os meus olhos são abertos. Quem nunca teve sua visão turva? Quem nunca se perdeu no meio das dificuldades na vida? Quem nunca perdeu a visão? Quem nunca se esqueceu de quem é? Quem nunca se viu inferior ou até superior?
no meio de uma derrota, ou de uma dificuldade, ou de uma vitória, em dias de festa, em dias de choro, todos esses dias podem deturbar a nossa visão de tantas coisas, principalmente de nós mesmos. Mas o mel, a palavra revelada, que nos condiciona, que nos posiciona no nosso lugar, na nossa identidade de filhos, limpa a nossa visão. Em todo tempo de luta, comer mel neste lugar tem me sustentado. Mas alguém se identifica? Comer mel neste lugar tem me sustentado. A palavra revelada é desse mel que o Senhor está falando, o próprio Cristo, o verbo que se fez carne. Diz as palavras que escolheu habitar entre nós, mas hoje no novo pacto Ele habita em nós. Ele se permitiu comer do seu corpo e beber do teu sangue, participarmos da sua morte com Ele, termos a vida ressurreta, nos tornamos um com Ele, e o próprio verbo que se fez carne hoje habita em nós. Nós comemos do pão vivo descido do céu. É ter uma revelação pessoal do Cristo, que é o verbo encarnado, o Filho de Deus, a palavra revelada e cumprida, que hoje se tornou um com você. É esse o mel que o Pai nos dá de comer. O Velho Testamento são figuras naturais que falam profeticamente de uma situação espiritual do novo pacto, a realidade que nós vivemos hoje espiritual. Hoje o Pai permite que seus filhos comam mel. A palavra é como mel na minha boca. E o Senhor nos deu livre acesso à vida do seu Filho. Quando eu falo de palavra revelada, que sai deste lugar, que é como mel que revigora e limpa a visão, eu não falo somente do púlpito. Só a gente pensa na pregação. Também eu falo também de discipulado 1 a 1. Eu falo dos aconselhamentos, porque o Senhor nos deu um encargo nessa casa de participarmos, de cuidarmos, posicionarmos e darmos destino aos filhos. Mas eu falo mais do que isso. Eu falo da palavra manifesta através da vida dos meus irmãos que caminham comigo. Eu caminho com manifestações vivas da palavra de Deus revelada. A sua vida me revela o Filho de Deus. Quando eu falo da palavra revelada como mel, eu falo daquilo que eu posso comer da sua vida. Nos dias amargos e azedos da minha vida, que o mel que sai da sua vida, como palavra revelada, que me inspira, me fortalece, me dá de comer e abre a minha visão. Quantos dias nessa casa eu já estava perdida nos meus sentimentos, nas minhas dores e angústias, cansado de tantas coisas, de lutas, de espera. Vocês conhecem tantas coisas na minha história. Mas a palavra revelada muitas vezes não tem necessidade nem de falar. Nem de falar. Quando eu falo da palavra ser como mel nesse lugar, eu falo da palavra manifesta através da vida da sua vida, através da vida dos meus irmãos que caminham comigo, que muitas vezes não precisa nem abrir a boca. Hoje de manhã eu lembrava, agora não vou chorar, de momentos que marcaram a nossa história, a palavra revelada, vivida. Lembrava do dia 31 de dezembro de 6 anos atrás, que numa noite de virada entra o Alan e a Fê aqui adorando ao Senhor, depois de terem visitado o João na UTI. Deixa o menino lá porque não pode ficar e vem adorar o Senhor. Falei, se chorar agora, Fê. A palavra revelada, não precisa falar nada, é uma inspiração até hoje para os dias difíceis. Nós nunca nos esqueceremos do que nós estamos vivendo nestes dias. Nunca me esquecerei da adoração do Felipe, do profeta Roberto, da irmã Carmen, da Raquel. A adoração deles não precisam abrir a boca. É a palavra revelada e manifesta. É a vida do Filho de Deus sendo manifesta na vida dos nossos irmãos. É deste mel que eu estou falando, que emana este mel que o tempo todo, dia após dia, há 13 anos, destila deste lugar. É esse mel que tem nos sustentado. É esse mel que tem alimentado vidas inspiradoras com Cristo.
que em dias de luta se tornem incansáveis para o bem, e maiores e mais fortes em Cristo. É esse mel que me fortalece há 13 anos. É esse mel que alinha minha visão há 13 anos. O sonho de Deus é como o favo de mel que Jonas encontrou no meio da batalha. E quantas pessoas, quantos líderes através da aljava na vida do apóstolo, através da vida do apóstolo Cristiano, têm vindo como é mel desse lugar, estão sendo revigorados, curados, para seguirem firmes no seu chamado. Essa casa tem sido como um favo de mel, que tem dado uma palavra fresca, revelada, pura, que tem alimentado, fortalecido e aberto a visão, curado líderes da nossa nação. Eu louvo a Deus porque me conectou a uma casa onde a palavra é como mel. Por que uma casa onde a palavra é como mel? Palavras doces como mel. E às vezes a gente confunde, né? Palavras doces como mel. Quando eu falo palavras doces como mel, eu encontro neste lugar palavras de confronto. Palavras que são como espada. Corta aqui, corta ali. Palavras que trazem luz. Palavras que mexem com o nosso espírito, confrontam a nossa alma, destrói as fortalezas da nossa mente. Mas são palavras que não vêm com peso de jugo, que não vêm com exposição, que não vêm a partir de crítica, que vêm a partir de um ambiente de pureza e amor. E elas chegam doce como mel. Estou me cortando por dentro, estou confrontada, estou desconstruída, mas estou me sentindo amada. Vocês se identificam? Tem gente que chega aqui mais doce, tem gente aqui que sobe com a espada. Mas a palavra vem doce como mel, porque é a partir de uma plataforma de amor. Eu cheguei nessa casa com muitas marcas, tantas coisas que hoje não é dia de falar, de rejeição, tantas histórias que a maioria de vocês conhece. Mas eu encontrei na vida das pessoas que me acolheram, em especial a vida do apóstolo L, o homem que o Senhor deu essa visão e comissionou e entregou essa visão. Palavras doces como mel que foram entrando no meu interior e produzindo cura, e foram me curando dia após dia, ano após ano. O mel tem várias propriedades, mas eu quero destacar duas. O mel é anti-inflamatório. É verdade que o mel é bom para a garganta. E o mel é antioxidante do organismo. O mel desinflama o corpo. Eu cheguei nessa casa como um membro do corpo inflamado, principalmente na garganta. E de verdade eu tinha muita garganta inflamada, mas é disso que eu estou falando. Eu cheguei ao ponto de arrancar minhas amígdalas de tanta garganta inflamada. Hoje eu tenho uma visão espiritual. Porque que antes de Cristo, minha garganta não tinha cura. Eu engoli muitas coisas que desceram amargas. Eu engoli muitas coisas na minha vida antes de Cristo que desceram azedas e quadradas, que foram difíceis de passar por aqui. Eu cheguei nessa casa como um membro inflamado do corpo. E um membro inflamado do corpo só serve para seguir inflamando o resto do corpo. Porque um membro inflamado que não é curado, ele vai infeccionando o corpo todo. Mas eu encontrei neste lugar uma palavra doce como mel, primeiramente a partir da figura do apóstolo L, que foi me alimentando com palavra revelada, a partir do amor de Cristo, com aconselhamento, com cuidado. E o Senhor foi me curando dia após dia. A palavra não pode ser liberada para julgar. A palavra não pode ser liberada para machucar, para acusar, para expor, para criar um padrão de tanta teologia que se torna inatingível ou incompreensível. O evangelho de Cristo é simples, precisa ser entregue de uma maneira que todos possam comer, desfrutar, compreender, receber. Também a palavra não pode ser usada para criar uma barreira de falsa santidade. Sou tão letrado, conheço tantas escrituras,
que isso se torna para minha própria glória, a ponto que se torna um escudo de falsa santidade. A palavra não é para isso. Não é isso que a Bíblia diz, mas a palavra ministrada nesse lugar é pura como mel e acessível para que todos desfrutem. Assim uma profundidade de revelação e entregue com amor, numa medida que nós todos podemos comer. E eu quero falar aqui de poucos, rapidamente, atributos ou propriedades do mel. Em primeiro lugar, quero falar que o mel bom é mel puro. Eu sou da roça. Meus tios eram apicultores também, além de outras coisas. Mel bom é mel puro. Neste lugar não há mesclas de interesse. A motivação é uma só: ser a igreja que Deus sonhou, servir os filhos de Deus, fazer a vontade do Pai que nos enviou e comissionou. Essa pureza, esse interesse, essa motivação genuína, sem mesclas de interesse, parte do coração puro e genuíno da vida do apóstolo L, que escorre para as nossas vidas. Então, se não há mesclas de interesse, não há mesclas na pregação, não há outro motivo de liberar a palavra que não seja edificar, abençoar, consolar, fortalecer, ensinar, ativar. Se o ambiente é de pureza, a palavra é pregada com pureza, não as mesclas. O nosso maior temor nesse lugar é ouvir a voz de Deus e traduzi-la sem nenhuma interferência humana. Você pode conversar com qualquer ministro que prega neste lugar, e não prega só no púlpito, prega no discipulado, ministra nos aconselhamentos. Se Deus não fala, nós não abrimos a boca. Essa madrugada eu comi muito chocolate para ficar acordada. 3 horas da manhã, o Senhor ainda estava lá buscando ouvir a voz de Deus. Ele falou, e se Ele não tivesse falado, eu não ia pregar. Eu ligava o apóstolo de manhã e falava: Pê, não sou eu, Deus não falou comigo, porque não tem plano B. Ou Ele fala, ou a gente não fala. Só falamos daquilo que Ele nos fala. Não tem esboço preparado, não tem palavra antiga para pregar de novo. Não tem. Nós só falamos se nós ouvirmos a voz de Deus. E não temos dificuldade nenhuma em falar: Pê, acho que hoje não sou eu, a voz de Deus não está vindo nítida. Nenhuma dificuldade para discernir o tempo de cada um, a palavra que cada um porta. Nenhum. A pregação desse lugar não é ensino teológico, mas uma revelação e manifestação da vida dos filhos de Deus. O mel que escorre deste lugar é puro. E quando nós comemos de um mel puro, ele nos livra das impurezas e das mesclas. Eu era uma pessoa mesclada de impureza e de princípios que meus pais tinham me dado. Meus pais tinham me dado princípios. A igreja que eu frequentava tradicionalmente desde que eu nasci me deu sim valores, mas havia uma mescla com uma vida mundana. Mas havia uma mescla dentro de mim de pureza, de ensinamentos de impureza de pureza e práticas de impureza, até que eu comi um mel puro e acabaram essas mesclas na minha vida. Me tornei totalmente dele. Ele quer acabar com as mesclas na sua vida. Você está num ambiente puro, onde você pode comer uma palavra pura, se alimentar de um mel puro, e o Senhor quer te livrar das mesclas. Ele quer te inteiro para Ele. Ele quer você por completo, porque Ele é abençoador por completo. Outra característica, estou pulando alguns pedaços aqui por causa do horário. Outra característica do mel que eu quero falar é a propriedade de fortalecimento. Jonas comeu daquele mel e disse que ele foi revigorado. E eu amo falar dessa parte da nossa casa. Tem 2 coisas que eu amo falar, essa é uma. Tem várias, tem 2 que eu gosto muito. Que a nossa força, o mel fortalece. A nossa força consiste no reconhecimento das nossas fraquezas, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós, através do corpo de Cristo. Eu vou repetir. Sabe onde está a nossa força? Sabe onde está a sua força? Onde você pode encontrar a sua força? A nossa força nessa casa está no reconhecimento das nossas fraquezas, para que o poder de Deus
possa operar e nos fortalecer através do corpo de Cristo. Eu vou te explicar isso. Eu descobri neste lugar que eu não sou forte em mim mesma, e muito menos completa. E eu experimentei da força que há na manifestação da multiforme graça de Deus na vida dos meus irmãos. Eu não sou completa, eu não posso tudo, eu não sei tudo, eu não sou tudo. E nem quero ser, e nem nunca vou ter tudo, e saber tudo, e conhecer tudo, e ser completa em mim mesmo. Mas eu experimentei, experimento a força plena. Fala assim comigo: força plena. Há uma força plena. Você e Cristo são fortes, a gente se aperfeiçoa assim nas suas fraquezas. Mas há uma plenitude de força. E essa plenitude de força está na manifestação da multiforme graça de Deus na vida do corpo de Cristo. As minhas fraquezas, as minhas debilidades, as áreas que eu não sou tão habilidosa, ou que eu sou fraca, o Senhor é a força, é a graça de Deus depositada na sua vida. E aquilo que eu não tenho é aquilo que você tem. E aquilo que você precisa é a parte daquilo que eu possuo. Aquilo que eu venci é o alimento que você precisa comer para vencer a sua guerra. E as lutas que eu enfrento é o mel que foi gerado em você no meio das guerras que você enfrentou. A multiforme graça de Deus. Eu não sou tudo, não posso tudo, não tenho tudo, mas sirvo um Deus que opera tudo em todos. Nós servimos esse Deus que opera tudo em todos. O poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas e tem sua plenitude na manifestação no corpo de Cristo. Tenham paciência, como eu sempre digo com a minha voz, né? Eu arranquei as amígdalas. Está indo embora. Esse mel que sai da sua vida tem me fortalecido há 13 anos. Poderia dar inúmeros exemplos, citar tantas situações com tanta gente. Se eu falar da apóstola L, da Cá, que moramos juntos 8 anos, da Leila, do Kiko, da Lu, da Fê, da Drid, tanta, todo mundo, não tem como. Eliana, Sugi, tantos e tantos e todos. Às vezes que talvez nunca falaram uma palavra para mim, ou poucas, mas saber do testemunho e da vida que tem com Deus é mel que me fortalece todos os dias. Há um ambiente, eu quero falar dessa força. Há um ambiente de pureza. E onde há pureza, há confiança. E aonde há confiança, há força. Eu vou explicar, vou falar o contrário. Pensa num relacionamento conjugal, homem e mulher. Se há desconfiança, medo de traição, adultério, ciúmes, é um relacionamento forte ou um relacionamento fraco? É fraco, fadado ao fracasso, débil em si mesmo, com dificuldade de persistir. Porque a desconfiança, a falta de confiança gera fraqueza. Há um ambiente de pureza, eu vou repetir. E aonde há pureza, há confiança. E aonde há confiança, há força. A falta de confiança enfraquece. Pessoas que não confiam em ninguém são fracas, são frágeis em si mesmas. Pessoas que estão sempre com o pé atrás, sempre desconfiadas, que não se abrem por causa das suas experiências, porque foram traídos, porque foram enganados e tantas coisas. Não é uma crítica, mas pessoas têm dificuldade de confiar, são pessoas frágeis. Eu era uma pessoa assim, e pasmem, eu era uma fortaleza. Eu era uma pessoa que as pessoas olhavam assim: nossa, a Zê é uma fortaleza, olha essa menina, veio da roça, trabalhava no meio do mato, foi ser empregada doméstica com 14 anos, morou sozinha, sem os pais, na casa de família que cuidava de casa e tantas coisas, com 15 anos de idade. Depois mudou com seus pais para a cidade, fez a faculdade particular, pegava 3 ônibus para chegar no trabalho, dormia 5 horas por noite, acordava às 5 da manhã, pegava o primeiro ônibus, chegava da faculdade meia-noite. Fiz a pós-graduação, na época completamente fora do meu contexto,
Num ano eu era empregada doméstica, 2 anos depois eu fazia uma faculdade particular, 4 anos depois eu estava na FGV. Olha que fortaleza. Eu era forte nas minhas opiniões, para não dizer respondona. Eu era aquela pessoa posicionada, tinha a respostinha pronta na ponta da língua para tudo. Eu era aquela pessoa que bateu, levou. Pensa numa fortaleza, literalmente uma fortaleza, cheia de fortalezas para encobrir as minhas dores. Isso não é força. Cheia de fortalezas emocionais, mentais, cheia de mecanismos para encobrir as minhas dores, que não subsistem, que não adianta. Eu era assim compromissada, responsável, dedicada, esforçada, isso é uma verdade. Mas eu não era forte, eu era uma fortaleza, uma pessoa cheia de fortalezas, mecanismos de defesa, de proteção, escondendo as minhas dores. Isso não é ser forte, isso é ser fraca. Forte eu me tornei quando eu cheguei em Jesus e encontrei um ambiente de pureza, onde eu pude confiar, desfazer as fortalezas, abrir meu coração e falar quem eu realmente era, as dores que eu tinha por trás de toda aquela fortaleza, as situações que eu tinha enfrentado na vida, os erros que eu tinha cometido, as lutas que a vida tinha me imposto, as situações que eu tinha sido exposta, e mostrar quem eu realmente era. E aí sim, o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Hoje eu sou forte, hoje eu não sou uma fortaleza. Hoje eu pude me desnudar de todas as fortalezas, desses mecanismos, abrir mão de todos, para ser curada, para ser liberta. Comi um mel que desceu pela minha garganta, curando tudo aquilo que eu havia engolido. E nas minhas fraquezas o poder de Deus vai se aperfeiçoando. Hoje eu tenho o prazer em dizer que eu tenho muitas fraquezas. Nas minhas fraquezas a Eliana é muito mais forte do que eu, e nas minhas fraquezas eu chamo a ajuda dela. É tremendo poder dizer que é fraco. É tremendo poder sermos nós mesmos, sem nenhum tipo de mecanismo de defesa, na tentativa, sem sucesso, de encobrir nossas dores. O mel puro gera um corpo saudável, aonde as relações são saudáveis. Que coisa tremenda desfrutar de relacionamentos saudáveis. Nós temos oportunidade de enfrentar tantas situações no dia a dia, nos locais de trabalho, né? É uma guerra, como dizem, é uma selva, é tantas situações, mas nós temos um ambiente onde as relações são saudáveis. Muitas vezes você está sentado aqui, nem tem na sua casa as relações são saudáveis, mas você encontrou um lugar de pureza e confiança, onde os relacionamentos são saudáveis, sem nenhum interesse pessoal. E quando não, as relações são de confiança, quando o relacionamento não é por interesse pessoal, não há competição. E essa é outra parte tremenda que eu gosto de falar desse corpo de Cristo. Não há competição. Aqui nós vibramos com as vitórias um dos outros. A sua vitória é a minha vitória. Cada um que avança, o corpo está avançando e o reino de Deus está sendo implantado. Há uma busca em Deus. O apóstolo o Senhor disse que ele tem a unção de Samuel para achar Davi. Passaram todos os filhos de Jessé diante do profeta, fortes, valentes, mas o Espírito de Deus não permitiu que o profeta se confundisse. Não é nenhum desse. Manda chamar Davi. Manda chamar aquele que está lá nos afazeres, aquele que nem o pai mandou chamar. Há uma unção nessa casa para achar Davi, achar o potencial, o chamado, aquilo que depositou na vida de cada um, para ser ativado, para ser habilitado, para ser comissionado e enviado. E há um prazer nisso, que nasce no coração do apóstolo Eli, que não é líder, é pai. E o pai tem prazer de ver os filhos indo mais longe do que ele. E essa unção escorre para nossas vidas. Eu amo aconselhar, não amo pregar, mas né, o Senhor, a gente vai. Mas acho que eu fico mais feliz pregando ou vendo um jovem começar a pregar. Você acha que eu fico mais feliz em profetizar ou ouvir os adolescentes profetizando como eles têm profetizado?
Há uma alegria em nosso coração. Cada um que o Senhor começa a chamar, levantar, ativar e começa a se manifestar e frutificar do Filho, nós vibramos com isso. Nós celebramos a vitória, o crescimento um dos outros. Isso só tem em casas paternas, onde não há interesse pessoal. Nós sabemos que a nossa força consiste no ajuntamento do corpo de Cristo. Neste lugar, quando Samuel vai encontrar Davi, Deus diz para ele: Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Não atenta para as aparências, eu vejo o coração. Neste lugar você não é sua aparência. Quando eu digo isso, eu falo de aparência de uma forma geral. Neste lugar você não é o seu passado, você não é a sua história, mesmo que ela seja de luta ou de vitória, mesmo que ela seja de derrota ou de muitas vitórias. Neste lugar você não é o seu sobrenome, neste lugar você não é o seu cargo, neste lugar você não é os problemas que você enfrenta e nem as vitórias que você está. Neste lugar não é as dificuldades, você não é tratado pelas dificuldades financeiras que você vive e muito menos pela conta abastada que você possa ter. Neste lugar o seu valor é o preço do sangue de Cristo entregue na cruz do Calvário pela sua vida. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Assim nós somos tratados neste lugar, como filhos de Deus. O nosso valor está naquela cruz do Calvário. O teu valor custou preço de sangue. Esse é o valor da sua vida. Não olha como o homem vê, eu olho o coração, Samuel. A hierarquia neste lugar é da Bíblia. O maior é que serve. Claro que há uma liderança, há uma autoridade levantada por Deus, né? Um comissionado, o apóstolo Hélio, um homem que Deus, não tem como falar de 13 anos de sonho de Deus sem falar da vida do apóstolo Hélio. O homem que recebeu essa visão e foi comissionado, tem esse encargo sobre as nossas vidas. Mas como eu tenho dito, como eu disse, como vocês podem experimentar e viver nessa casa, o nosso relacionamento com Ele não é de líder e liderados. Às vezes as pessoas confundem, veem o nosso relacionamento com o apóstolo L e confundem com liderados que são, entre aspas, mandados pelo líder. Porque as pessoas não conhecem, não desfrutaram na sua vida de um relacionamento puro, de confiança, de verdade. Então julgam a partir das suas experiências. O nosso relacionamento com o apóstolo L é de filhos que são amados e cuidados por um pai e que respondem a isso, esse amor, esse cuidado com honra. Esse é o nosso relacionamento com o apóstolo L. Eu ouço atentamente toda a palavra que sai da boca do apóstolo L e procuro obedecê-las todas na minha vida, porque eu reconheço quem ele é, o que ele porta. Eu reconheço o chamado de Deus na vida dele. Eu reconheço o que ele carrega. Eu caminho com ele há 16 anos. E sabe de uma marca que evidencia que ele é um homem chamado por Deus e instituído neste lugar como autoridade, como detentor e guardião dessa visão. É a evidência, é a forma que o Senhor evidencia, honrando toda a palavra que sai da boca dele. Quer maior evidência do que essa? O Senhor honrar a palavra que sai da boca de um homem de Deus? Pois é essa evidência que eu vejo na vida do apóstolo L. O Senhor honrar as palavras que saem da boca dele. Por isso eu me atento uma a uma. Outra característica do mel, que depois de fortalecido os olhos foram abertos. E eu vou resumir essa parte com uma frase. Grande, mas uma frase. Gente, contar uma coisa pra vocês. O apóstolo Cristiano está tentando ouvir os meus áudios na mutação 2. Não está conseguindo. Tenta. Não tem como, né? Imagina eu falando aqui, imagina um áudio. Está tendo que ouvir segundo a segundo, lentamente, Eliana. Porque os meus não tem como ele mutar. Eu vou falar uma frase só. Grande, mas uma frase. Não consigo falar uma frase ainda pequena. Kiko, é demais. Aí querer muito de mim, né?
Mas as minhas lentes, o mel que eu comi nessa casa limpou os meus olhos e purificaram os meus olhos, tiraram toda a deturbação. Primeiramente a partir de mim mesma, porque me conectou com a identidade de filha. Hoje eu me vejo a partir da lente da minha identidade de filha. Eu estou falando de mim para que você receba no seu espírito, se você não se vê assim, porque o que Deus quer fazer com você. Eu me vejo, qual é a lente que eu me vejo? Quem sou eu? Como eu me olho? Nas minhas debilidades, fraquezas, vitórias, derrotas, nas calúnias, naquilo que falam de mim, naquilo que me criticam, é verdade mesmo, eu estou errada, eu não sou perfeita. Como que eu me vejo no meio disso tudo? Pela lente da identidade de filha. Como eu vejo o mundo? Essa lente, esse mel que limpou os meus olhos, me deu uma visão para o mundo, uma lente para olhar o mundo. Eu vejo o mundo como um lugar da manifestação do reino de Deus. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo está em desordem, o mundo está em dificuldade, o mundo está em enfermidade, o mundo está em caos. Sim, nós não somos alheios ao que está acontecendo, mas o mundo para nós é um ambiente propício que anseia a manifestação dos filhos de Deus. Nós não temos medo do mundo, nós estamos apartados do mundo. Pelo contrário, há um anseio pela nossa manifestação. O mundo é o lugar, o ambiente que aguarda a sua manifestação. Essa é a lente pela qual eu vejo o mundo. E o universo, eu vejo o universo pela lente do governo de Deus. Todo o universo está debaixo do controle e senhorio do Senhor. Tem homens bilionários querendo até escurecer o sol. Só há um que fez o sol parar. Ao sua voz, ao seu comando, o sol tem que parar. Tudo tem que se sujeitar e submeter ao comando da voz do Deus poderoso, que criou todas as coisas, criador do universo. É por essa lente que eu vejo o universo. Está acontecendo um monte de coisa, catástrofe, clima, vírus. O Senhor Deus poderoso governa o universo. E como eu vejo o tempo, minha lente foi trocada a respeito do tempo. O tempo já foi meu principal inimigo. O tempo passava e nada acontecia. Sonhava com algo, que era o meu casamento. O tempo passava, os anos passavam e nada acontecia. Já foi meu principal inimigo, meu maior inimigo. Hoje eu vejo o tempo pela lente da eternidade. Não se trata do Cronos, mas do Kairos. Ele é o Senhor dos tempos. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e a fim. Aquilo que era, aquilo que é, aquilo que vai acontecer, tudo já está estabelecido nele. Nele tudo está consumado. Ele é o detentor do tempo, que ele manifesta da sua maneira, na sua vontade. E a vida, para encerrar essa parte, com que lente eu vejo a vida? Receba essa lente na sua vida. Receba a lente da identidade de filha de Deus. Receba a lente para ver o mundo sem medo do que está acontecendo, mas para um lugar que anseia a tua manifestação. Receba uma lente nessa noite para você ver o universo sem medo do que está acontecendo. O Senhor tem o controle do universo. Receba a lente do Senhor nessa noite, para que você olhe para o tempo e não tenha medo, que Ele está passando rápido, que Ele está demorando. O Senhor tem o controle do tempo, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E por fim, receba uma lente nessa noite, através da vida de Cristo em você, para você ver a vida. A lente pela qual eu vejo a vida hoje é pela lente da obra de Deus. Há uma parte que me cabe nessa edificação. Há uma parte que me cabe. Há um propósito, há um sentido na minha vida. Há uma obra a ser edificada da parte do Senhor, que segue sendo edificada de geração em geração, de século em século. E nesse tempo, nessa geração, nós somos a porção do povo de Deus que está edificando essa obra do Pai. Eu vejo a vida por essa lente. Há um propósito, há um papel, há uma parte que me cabe nessa edificação. E o Senhor também me deu uma lente para ver a vida chamada gratidão. A lente da gratidão. Você quer limpar os teus olhos? Seja grata a Deus pela sua vida.
Coma do mel nessa hora. Deixa o Espírito Santo trazer gratidão no seu coração. Você está num ambiente puro de confiança e de verdade. Você é filho de Deus. Você foi chamado. Você tem um bilhete para mim, pode mostrar. Pode. Tá bom. Você foi chamado por Ele. Você, assim como eu, estava lá nas suas fortalezas. Mas hoje você foi conectado à verdade de Cristo. Você é filho. Ele trocou as tuas lentes. Você foi conectado ao propósito do Pai. Enche seu coração de gratidão. Olha para a tua vida, para a tua saúde, para o ar que você está respirando, para os teus pulmões que funcionam nesta hora. Deixa o Senhor te encher de gratidão. A gratidão é suficiente para limpar qualquer olho. A lente da gratidão. E por último eu quero falar do mel que cura. Eu vou falar de uma cura apenas, que nós todos necessitamos. O qual foi curada? A cura da orfandade. Ser filha de Deus me curou da orfandade. Você não tem pai nem mãe? Tenho. Quando nós falamos de orfandade, nós não falamos a respeito de não ter pai ou não ter mãe, ou de ter pai e mãe que não manifestaram na sua plenitude as características que um pai e uma mãe deveriam manifestar para um filho. Mas nós estamos falando dessa orfandade que vem de fábrica, que o apóstolo Cristiano tem pregado, onde nós somos apartados desde o Éden, separados do Pai pelo pecado de Adão. Essa separação que gerou em nós uma marca, um traço, nosso DNA de orfandade, apartados do Pai. Mas um dia, conectados a Ele pela vida do Filho, nós somos curados de toda orfandade. Você é filho de Deus. E isso não se trata, o louvor pode subir com Alan. Isso não se trata apenas de estar numa igreja e ser salvo. Isso é o primeiro passo. Você é salvo. Ser salvo não significa ter revelação que Deus é teu Pai. Eu já tive lá atrás, há muitos anos, um Deus que era meu Senhor. Eu tive um Deus que era o meu Salvador. Eu já tive um Deus que era um juiz da minha vida. Hoje eu tenho um Deus que é Pai. Eu fui conectada à revelação de que Ele é Pai. E eu hoje sei quem eu sou como filha. Isso cura de toda orfandade. Receba esse mel. Coma desse mel que te cura de todo apartamento, de toda separação que você teve com o Pai. Coloque-se de pé e eu vou encerrar. Temos muito a conquistar. Há uma cidade para ser transformada em terra de adoradores, através da manifestação dos filhos de Deus, através da governança justa nessa cidade. É isso que essa terra, que o Senhor nos incumbiu nessa terra, de manifestar os atributos do reino de Deus: justiça, alegria e paz, a vida do Filho. Há muito o que fazer, assim como Jonatas. Tem muito filisteu, tem muitas batalhas, tem muito a ser enfrentado. Mas nessa noite o Senhor nos chamou para parar e comer mel. Eu não sei como você entrou aqui, em que circunstância, em que dificuldade, em que luta, que tristeza. Mas o Senhor, para a movimentação por favor, com todo respeito, vamos quietar nosso coração. Vai acabar em 2 minutos. Eu não sei em que situação você entrou aqui, mas o Senhor, num dia de festa, nós preparamos um culto para celebrá-lo por 13 anos dessa visão. E Ele nos presenteia e fala: parem tudo e comam mel. Porque se um dia Saul proibiu que os seus soldados comessem de mel, nós não somos descendentes de Saul. Diz a palavra que Davi, quando ele era rei, estava na batalha com seu exército. Ele estava desfalecendo de fome, não havia comida. Davi chega no templo e os pães consagrados estavam lá com o sacerdote. Ninguém podia tocar nos pães consagrados, o pão da presença. Davi chega para o sacerdote e fala assim: meus soldados estão com fome. E o sacerdote permite que todos eles comam do pão da presença.
Se Saul proíbe que teu exército coma do mel, Davi distribui o pão consagrado ao seu exército. O nosso Deus é raiz de Davi. Ele se deu de comer, Ele se deu de beber, Ele se entregou como alimento. Nós podemos provar e comer. Ele mesmo disse: partiu o meu corpo, podei comer desse pão e beber desse cálice. Eu entrego o meu corpo para que vocês comam e bebam e sejam fartos, e sejam salvos, e sejam sarados, e sejam curados. Parem nessa noite e comam mel. Talvez você está aqui me ouvindo nessa noite e nunca teve a oportunidade de entregar sua vida a Cristo. Eu quero nessa hora fazer uma oração com você, te permitir fazer uma oração. Se você está aqui me ouvindo e nunca comeu desse mel, nunca provou da doçura, nunca experimentou ainda da vida de Cristo habitando em você, dê um aceno para mim. Se tem alguém neste lugar que nunca entregou a sua vida a Cristo, dê um aceno para mim, de forma discreta. Só eu estou vendo. Não há ninguém? Então eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Há um banquete nessa hora sendo colocado pelo Pai, e Ele diz: venha, coma do mel. Talvez você está aqui há anos, mas ainda não se permitiu comer do mel que é entregue nessa casa. Às vezes está cheio de fortalezas como eu. Às vezes você está desconfiado como eu. Você vem ao culto, você frequenta uma igreja, mas você não come do pão, você não bebe do cálice, você não se alimenta do mel que destila neste lugar. É dia de retomar, de voltar a comer mel. Talvez você está aqui me ouvindo e nunca comeu mel, nunca se permitiu ser cuidado, nunca se permitiu ser tratado, nunca baixou a sua guarda, deixou as suas fortalezas para que o Espírito Santo trate a sua vida. Nessa noite é dia de você, noite de você decidir a comer deste mel. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos. Obrigada, Senhor, pelo teu alimento. Obrigada pelo mel da tua palavra. Obrigada pela tua palavra revelada, pura, sem mesclas, liberada neste lugar. Obrigada por esse ambiente de verdade e confiança. Pai, em nome de Jesus, hoje o Senhor nos falou e nos relembrou que a tua palavra é como mel, pura, que fortalece, que limpa a visão, que cura o corpo, que acaba com toda inflamação. Que nessa hora os corações inflamados possam ser curados, que os corações entristecidos podem ser alegres. Quem está com gosto amargo na boca pelas dificuldades da vida, que possa nessa hora sentir a doçura do toque do Espírito Santo de Deus. Que venha um renovo, um refrigério. Que venha nessa hora uma entrega e uma rendição de quem quer comer e se fartar das tuas delícias. Obrigada, Senhor, por desfrutarmos de uma casa onde emana leite e mel. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Deus abençoe sua vida. Em 2021, o perfeito será visto em você.